Nessa videoaula, nós vamos aprender a criar uma tabela de calendário que vai nos auxiliar a filtrar melhor os nossos dados. Para isso, nós vamos vir aqui em Home e tem a opção de transformar dados, que ele vai lá abrir o Power Query, que é onde nós importamos dados para dentro do nosso Power BI. Mas ao invés de importar esses dados de algum arquivo, de algum lugar, nós vamos criar uma tabela de dados aqui dentro da ferramenta. Para isso, nós vamos vir aqui em Nova Fonte de Dados e criar uma query em branco. Ele vai criar a query aqui do lado e nos dar a opção de digitar um código, que é onde nós vamos digitar o nosso código na linguagem M, que é a linguagem utilizada por essa ferramenta, para gerar a nossa lista de dados. Olha só, a primeira função que eu vou ensinar aqui é a função date. Quando clicamos numa query em branco, ele vai nos dar essa query em branco aqui, onde nós podemos digitar um código. Nós vamos colocar aqui igual, hashtag, date 2020,1,1. Ao pressionar Enter, ele vai nos gerar uma data. Mas nós não queremos apenas uma data, né? Nós queremos uma lista de datas, que começa lá da primeira data que nós temos informação até o dia de hoje, por exemplo. Eu olhei nos meus dados e, por exemplo, aqui em reações, a primeira data, se eu fizer aqui sort ascend, que é na ordem crescente, eu vou ver que a primeira data é dia 29 de junho de 2015. Então eu vou criar um calendário que começa em 2015 e vai até o final desse ano. Para isso, em vez de criar apenas uma data, nós vamos chamar uma função que gera uma lista de datas. Eu vou trocar isso por igual list.dates, ou seja, uma lista de datas. Eu coloco a data inicial, usando a função que eu já mostrei, que é date 2015,1,1, primeiro dia de 2015. Aqui é o número de dias que eu quero que se repita, o número de dados que eu quero. Então, por exemplo, se eu colocar 5, eu vou ter 5 dias criados nessa lista. E aqui eu coloco o intervalo que eu quero que seja adicionado em cada data. No caso, eu quero que adicione um dia após o outro. Eu vou colocar então aqui hashtag duration, que é a duração, que é 1 dia, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Olha só, quando eu pressionar Enter, deu um erro, mas o que aconteceu aqui? Aconteceu um erro porque tem o list.dates está errado, não foi reconhecido. Eu troquei o S aqui, o local do S, é list.dates. Agora, quando eu pressiono Enter, ele vai gerar uma lista de datas com 5 dias. Então, eu tenho que colocar um número que vai chegar até a data do final desse ano. Agora, ao invés de colocar um número fixo aqui, como eu coloquei o 5, nós vamos colocar uma formulinha que vai calcular o número de dias entre o último dia e o primeiro dia que eu quero na minha lista. Para organizar um pouco mais, eu vou vir aqui no começo, dar Shift Enter, para ficar cada argumento da função em uma linha. Aqui, novamente, Shift Enter e aqui Shift Enter. Aqui eu vou colocar um comentário explicando o que é. É 2 barras. Esse aqui é a data inicial. Esse aqui é o número de repetições. E esse aqui é a duração de cada repetição. Então aqui no número de repetições nós vamos fazer diferente, vamos fazer a data final menos a data inicial. Ou seja, é o date. Vou colocar o último dia do ano, então 2020, mês 1, dia 31, menos a data inicial, que é essa data aqui em cima. Eu vou copiar e colar. Isso aqui vai dar um erro se eu pressionar Enter, porque ele está esperando um número, e essa fórmula aqui vai retornar outra coisa, que vai dar erro na função. Então eu vou dar o Enter aqui para mostrar. Isso aqui, na verdade, é uma duração, olha só. Nós temos que converter para um número. Então, para isso, nós vamos chamar uma função que é number.from, colocar entre parênteses essa minha expressão, pressionando Enter, vai dar certo. Agora ele vai fazer a lista que vai do dia 1º de janeiro até o último dia desse ano. Vamos arrumar um erro que eu acabei de perceber aqui. Eu coloquei o mês 1 de 2020 e ele não vai então ter datas até a data de hoje, por exemplo. Vamos colocar o mês 12. Agora vamos ter a data até o final do ano.
Agora vamos vir aqui na lista, em transformar aqui em List Tools, né, ferramentas da lista, e transformar em tabela. Posso dar OK. Posso renomear a coluna aqui para data, dando 2 cliques na coluna já renomeio, e selecionar que ele é uma data. Vir aqui em data. Ó, agora foi convertido para data. Também já vou trocar o nome aqui da consulta, que está Query 1 para calendário. Enter. E agora aqui nós temos uma tabela de data. E nós queremos também no futuro filtrar por mês, por ano e outras informações como essa, por dia da semana. Então nós vamos criar novas colunas aqui usando essa ferramenta. Ele nos dá uma forma muito simples de fazer isso. Para eu adicionar o ano, aqui eu só venho em adicionar colunas, data, ano e o ano aqui, ó. Ele já vai extrair o ano lá da minha data. Agora eu volto, clico aqui em data e para eu extrair, por exemplo, o mês, eu vou vir de novo aqui em adicionar colunas, data, mês e aqui é o número do mês, mês. Ele vai dar o número do mês já. Também eu posso pegar o nome do mês, ó, data, adicionar colunas, data, mês, nome do mês. Agora vamos pegar o dia da semana. Dando em data, adicionar coluna, data, dia, nome do dia. Ele já dá o nome aqui do dia da semana. Depois nós já podemos usar isso para ter insights sobre os nossos dados. Agora basta eu vir aqui em arquivo, fechar e aplicar. Agora nós já temos a tabela calendário e a tabela reações. A partir de agora nós não vamos mais usar a data que está aqui na tabela reações como nosso eixo, e sim a data da tabela calendário. Antes de tudo, eu tenho que vir aqui no meu modelo, que é esse terceiro ícone aqui, fazer a ligação entre essas tabelas, dizendo que a data da tabela calendário vai filtrar a data da tabela reações. Então eu vou clicar na data da tabela calendários e arrastar aqui para a data da tabela reações. Esperar a relação ser feita. Aqui ele mostra uma relação de 1 para muitos, que quer dizer que aqui na tabela calendário só tem uma única data para muitas datas das reações. Porque, por exemplo, eu posso ter 2 reações no mesmo dia, 5 reações no mesmo dia, mas o dia é só um, só existe um na tabela calendário porque são valores únicos. Agora vamos voltar para a nossa área de dashboard. Podemos deletar esse gráfico para começar do zero. Última coisa que nós vamos fazer agora é criar o gráfico com a nossa data da tabela calendário. Vamos criar um gráfico aqui, pode ser esse aqui. Pegar o tipo, arrastar para valores. Ele vai dar a contagem de tipo. Deixa eu ver aqui. É a contagem, ele vai contar, na verdade, quantas reações nós tivemos. Nesse caso, ó, 900 reações. Agora podemos pegar a data e arrastar aqui para o eixo, lá da tabela calendário. Vê que ele vai dar um gráfico por data, número de reações por data. Caso eu queira ver por ano, olha só, eu vou trocar o eixo aqui por ano. Agora ele vai mostrar o número de reações por ano. Se eu arrastar aqui, ó, embaixo do ano o mês, eu consigo ver por ano e por mês do ano. Basta vir aqui, ó, nessa flechinha, ele vai expandir a hierarquia, ano, mês. Olha, expandiu, só que não está numa forma ordenada aqui. Ele está pegando o mês com maior reação e botando primeiro no gráfico. Foi o mês 4 de 2020. Então nós vamos criar aqui uma hierarquia de datas. Para fazer isso, basta nós irmos aqui no calendário, arrastar, por exemplo, o nome do mês, é melhor pegar o nome do mês do que o número, né? Dentro do ano. Ele já vai formar uma hierarquia que é ano e mês. Ó, criou uma nova hierarquia aqui embaixo. Agora basta pegar a data e também soltar aqui dentro dessa hierarquia. Agora nós temos uma hierarquia que é ano, mês e data, que é como as coisas geralmente são, né? Então vamos pegar aqui e arrastar a hierarquia para o eixo, remover esse ano aqui da hierarquia. O gráfico ficou o mesmo, porque ele está mostrando apenas o ano, que é o primeiro item da hierarquia. Agora vamos descer na hierarquia aqui, ó.
E podemos ir até a data, se quisermos. Ele vai mostrar por data, mas vamos subir o nível e ficar no ano e mês. Por enquanto, nós vamos usar isso. Agora, ele ainda assim não está bem ordenado. Ele está ordenando por ordem alfabética. Para nós ordenarmos pela data, nós podemos pegar a data, trazer aqui para Tooltips, e agora vir aqui nesses 3 pontinhos e ordenar por data. Aqui é a última opção. Agora ele vai ordenar pela data. Nós já podemos ver aqui uma evolução das reações no decorrer do tempo. E agora o mês já está de forma ordenada. E nós já conseguimos quebrar por mês e por ano, coisa que nós não conseguimos fazer antes, porque nós tínhamos apenas a data como um todo. Agora sim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante. Então nós temos o nosso primeiro gráfico que mostra a evolução das reações no período do tempo que nós temos os dados.